Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 351. O Imperador? Eu não esperava que o Imperador se dirigisse pessoalmente aos novos alunos na cerimônia de admissão da Academia Ninja deste ano. A qualidade desta turma deve ser excepcional. Quem sabe? Nunca houve um precedente como esse antes. Assim que Namikaze Minato falou, a multidão irrompeu em sussurros abafados. Desde a unificação das 5 grandes nações, o Imperador raramente aparecia em público. Agora, o fato de ele falar pessoalmente na cerimônia de entrada dos novos alunos da Academia Ninja seria algum tipo de sinal? Os indivíduos mais perspicazes já haviam voltado seus olhares para o grupo de novos alunos da academia. Valeu a pena fazer amizade com cada um deles. Sentindo a atenção sobre ele, Sasuke levantou o queixo orgulhosamente. Naturalmente, somente um gênio do clã Uchiha como ele poderia ter tal reconhecimento. Com esse pensamento, Sasuke sorriu. O Imperador quebrou o precedente só por minha causa. Parece que manter a discrição na academia vai ser impossível agora. Ao lado dele, Uzumaki Naruto revirou os olhos. Pare de ser tão convencido, seu idiota sem cérebro que precisa que o irmão o carregue para a escola. O rosto de Sasuke escureceu. O que você acabou de dizer? O quê? Você quer brigar? Certo. Vamos nessa. Ao ver os dois discutindo, Hyuga Hinata instintivamente deu um passo para trás. Hyuga Neji, percebendo isso, imediatamente se posicionou na frente dela, de forma protetora. Enquanto isso, Yamanaka Ino e Aruno Sakura assistiam à cena com diversão. Ino, dei uma olhada e acho que esses dois são os caras mais bonitos da turma deste ano. Você tem razão. Os nomes deles são Uzumaki Naruto e Uchiha Sasuke. Sakura piscou. Você os conhece, Ino? Ino assentiu casualmente. Já os vi algumas vezes quando meu pai me levou para algumas reuniões. Um é filho do quinto Hokage, e o outro é filho da senhora Mikoto. Sakura, se você estiver interessada, posso te levar para um desses encontros na próxima vez. Você vai conhecer muita gente importante. Ao ouvir isso, Sakura forçou um sorriso. E não, obrigada. Prefiro passar meu tempo lendo. Apesar de sua aparência calma, ela já havia dado um soco em uma Ino imaginária do outro lado da sala em sua mente. Maldito seja, Ino porca. Pare de se exibir. Nesse momento, um garoto de sobrancelhas grossas se aproximou de Sakura. Olá, meu nome é Rock Lee. Eu gosto muito de você. Quer sair comigo? Sakura congelou por um momento antes de responder rapidamente. Acho que deveríamos nos concentrar nos estudos primeiro. Rejeitado, hein? Murmurou Lee, antes que sua expressão subitamente se tornasse resoluta e impetuosa. Ouvi você falando sobre o Uchiha Sasuke e Uzumaki Naruto. Eu superarei os dois e provarei que o trabalho duro pode superar a genialidade. Sakura forçou um sorriso. Haha, boa sorte com isso. Sakura interior, sobrancelha grossa, saia da minha frente. Ino cobriu a boca, sufocando uma risada. Isso era muito divertido. Quem imaginaria que alguém como Sakura teria um pretendente? Quando Ino estava prestes a dizer algo mais, a multidão barulhenta de repente ficou em silêncio. Sob o olhar atento de todos, Mirai subiu lentamente no palco. Seus cabelos longos e soltos, combinados com um rosto que se destacava até mesmo entre os membros mais bonitos do clã Uchiha, combinados com sua aura de domínio absoluto, cativaram instantaneamente todo o público. Então esse é o Imperador? Ele é ainda melhor pessoalmente do que nas fotos ou na TV. Não é à toa que minha mãe abraça seu travesseiro de corpo do Imperador todas as noites. Com essa cara, quem não ficaria obcecado? Tanto Ino quanto Sakura ficaram momentaneamente atordoadas. Ino não pôde deixar de sussurrar. Teria sido incrível viver na mesma época que o Imperador. Esse nível de beleza deveria ser ilegal. Pela primeira vez, Sakura concordou. Comparados ao Imperador, Sasuke e Naruto não parecem mais tão impressionantes. Um pouco mais adiante, Temari se endireitou, animada. Depois de ficar em Konoha por tanto tempo, ela finalmente estava vendo Lord Mirai novamente. Sentindo a admiração da multidão, Sasuke sorriu presunçosamente. Viu só, Naruto? Esse é o charme do clã Uchiha. Meu objetivo é superar Lord Mirai no futuro. Agora você entende a pressão que estou sofrendo? Naruto lançou um olhar de desdém para Sasuke e não disse nada. Só ele poderia derrotar Mirai. Otaru, Fu, Ajizai, Karin, Sasuke, Naruto, Sakura, Temari, Gaara, Shikamaru, Lee, Tenten, Hinata, Neji, Kurotsushi. Os personagens da história original estão finalmente chegando ao palco. Uchiha Mirai suspirou interiormente e então levantou levemente o braço. Todo o campo de treinamento ficou em silêncio absoluto. Vocês são a nova geração, o futuro do mundo ninja. Meu discípulo será escolhido dentre vocês. Trabalhe duro. No momento em que você se formar na Academia Ninja, a resposta será revelada. A voz de Mirai, repleta de chakra, soou claramente nos ouvidos de todos. A multidão inteira ficou boquiaberta, chocada, com os olhos fixos no palco, incrédulos. Algumas pessoas até se batiam, tentando confirmar se estavam sonhando. O Imperador estava aceitando um discípulo? E ele estava tornando isso público? Não é de se admirar que ele tenha vindo pessoalmente se dirigir aos novos alunos. Ele estava procurando seu futuro aluno entre eles. O mundo ninja não tinha um sistema formal de herança, mas os legados eram muito reais. Se alguém se tornasse discípulo do Imperador, estaria salvo para o resto da vida. Droga! Por que isso não aconteceu ano passado? Eu deveria ter adiado minha matrícula. Esses novatos são muito sortudos. Eles têm a chance de se tornarem discípulos do Imperador. Onde fica a Secretaria de Admissões da Academia?
uma novata de 40 anos está aqui para se inscrever. Todo o campo de treinamento explodiu em caos, transformando a cerimônia de entrada, antes comum, em um espetáculo sem precedentes. Até Namikaze Minato ficou atordoado. Ele nunca esperou que Uchiha Mirai fizesse tal anúncio neste cenário. Aquele cara, ainda tão imprevisível como sempre. Mirai, você não acha que isso é um pouco imprudente? Aceitar um discípulo não é tarefa fácil. Minato não conseguiu evitar falar. Isso dizia respeito ao futuro de todo mundo ninja. Decidir algo assim na hora parecia precipitado demais. Ao ver a expressão preocupada de Minato, Mirai simplesmente sorriu. Não se preocupe. Assim é mais interessante. Capítulo 352. Mirai não tinha interesse em fazer discursos longos na frente de outras pessoas como Sarutobi Hiruzen fez antigamente. Então, após mencionar brevemente sua intenção de aceitar um discípulo, ele foi embora sem dizer mais nada. No total, ele havia falado menos de 10 frases. Isso só fez com que os novos alunos o admirassem ainda mais. O imperador é tão legal. Ele não desperdiça palavras como todo mundo. Sim, ele acabou de anunciar sua decisão e foi embora. Tão foda. Que pena. Se ao menos nossa academia tivesse caras tão bonitos quanto o imperador. Ao ouvir a conversa ao seu redor, Sasuke não pôde deixar de zombar. Bonito como? Ele não estava bem aqui? Um bando de tolos cegos. Mas, o resto de vocês pode muito bem se concentrar em seus joguinhos de ninja. Ao ouvir o comentário presunçoso de Sasuke, Uzumaki Naruto não conseguiu mais se conter. O céu clareou, a chuva parou e aí vem o segundo idiota agindo como se fosse imbatível novamente. Sasuke lançou um olhar frio para Naruto. Idiota, quem te deu o direito de me chamar de segundo idiota? O Mirai-sama fez isso. Ele disse que você deveria parar de imitá-lo. Toda vez que você se exibe, só leva uma surra. É vergonhoso. O rosto de Sasuke ficou vermelho e ele bufou. Isso foi no passado. Agora até meu irmão tem que tomar cuidado comigo. Tique, bem, eu posso fazer até o Hokage andar com cuidado. A discussão continuou do outro lado do campo de treinamento. Cada um deles estava determinado a se tornar o mais forte entre seus pares. A glória seria incomparável. Depois de deixar a academia, Uchiha Mirai foi até o escritório do Hokage. Minato Namikaze havia solicitado uma reunião, embora Mirai não tivesse certeza do que se tratava. Dentro do escritório, Atake Kakashi estava sentado casualmente, com o nariz mergulhado em uma cópia de Isha Isha Paradise. Ao ver Mirai entrar, Kakashi o cumprimentou. Bom dia. Mirai olhou para Kakashi. O que você está fazendo aqui? Kakashi deu de ombros. Não faço ideia. Minato-sensei acabou de me dizer para esperar aqui. A propósito, Kakashi guardou o livro com cuidado. Mirai, de onde você tira essas ideias estranhas e chamativas? Mirai zombou. Kakashi, esse seu título ultrapassado nem vale mais a pena se gabar. Antigamente, eu conseguia derrotar qualquer um com as mãos nos bolsos. Observando Kakashi tomando notas ansiosamente, Mirai ficou sem palavras. Não havia nenhuma alegria em se exibir na frente desse cara. Enquanto conversavam, Minato Namikaze apareceu no escritório. Mirai foi direto ao ponto. Minato, por que você nos chamou aqui? Minato lhe entregou um documento. Mirai, as fronteiras da nação divina estão se expandindo, mas encontramos alguns problemas ao tentar unificar a Terra da Neve. Problemas? Mirai ergueu uma sobrancelha. Você está me dizendo que minha nação divina não consegue lidar com a Terra da Neve? Minato rapidamente esclareceu. Não é isso. Dê uma olhada no relatório primeiro. Mirai deu uma olhada rápida no arquivo. Um momento depois, ele entendeu o dilema de Minato. Aparentemente, quando as forças de Minato se aproximaram do governante da Terra da Neve para negociar, alguém chamado Sandayu Azama se aproximou deles. De acordo com Sandayu, Kazahana Dotto usurpou o trono, e o legítimo governante da Terra da Neve era na verdade Koyuki Kazahana. Sandayu estava solicitando a ajuda da nação divina para derrubar Dotto e restaurar Koyuki ao poder. Minato tinha algum conhecimento da situação. Anos atrás, foi Atake Kakashi quem resgatou Koyuki do palácio em chamas. Mas lidar com esse tipo de situação política era uma novidade para Minato, e ele não tinha certeza de como proceder. Então, ele decidiu deixar Mirai cuidar disso. Koyuki Kazahana, hein? Mirai murmurou relembrando os detalhes. Na linha do tempo original, Dotto assassinou seu próprio irmão, Kazahana Sozetsu, em busca do tesouro escondido da Terra da Neve. Como resultado, Koyuki foi forçado ao exílio. Anos mais tarde, ela inadvertidamente se tornou uma atriz famosa. Por fim, com a ajuda do time 7, ela derrubou Dotto e recuperou seu lugar de direito como governante da Terra da Neve. No entanto, isso aconteceu depois que Naruto, Sasuke e os outros se formaram na academia. Até o momento, Koyuki ainda não havia conquistado fama como atriz. Mirai havia planejado originalmente abordá-la de acordo com o cronograma, mas Sandayu apareceu antes do esperado. Onde está Koyuki agora? Mirai perguntou. Minato suspirou. Ela fugiu. Parece que não quer derrubar Dotto. Mirai assentiu em compreensão. Dotto havia deixado uma cicatriz profunda no coração de Koyuki. Fazia sentido que ela hesitasse em retornar. Após uma breve pausa, ele falou calmamente. Eu cuido disso. Além disso, há algo na Terra da Neve que eu preciso. Além de seu interesse de longa data em trazer Koyuki para seu harém, ele também estava de olho na tecnologia de armadura de chakra de Dotto. Não só aumentava a defesa como também amplificava significativamente o chakra do portador. Esse tipo de tecnologia era valiosa demais para ser deixada intocada. Depois de confirmar a localização de Sandayu com Minato, Mirai desapareceu em um instante. Sua primeira prioridade, encontrar Koyuki Kazahana. Capítulo 353.
Seguindo a localização fornecida por Namikaze Minato, Uchiha Mirai chegou diretamente à pousada onde a Zama Santaiu estava hospedada. Santaiu estava sentado em seu quarto, com a testa franzida perdido em pensamentos. Quando Uchiha Mirai surgiu de repente do nada, ele se assustou. Quem é você? Assim que ele perguntou, ele imediatamente percebeu a resposta. Olhando para o homem à sua frente, incrédulo, ele gaguejou. Você é o Lorde Uchiha Mirai? Mirai foi direto ao ponto. Santaiu, decidi aceitar seu pedido. Vou ajudá-lo a recuperar o domínio legítimo sobre a Terra da Neve. Ao ouvir isso, o rosto de Santaiu se iluminou de alegria. Obrigado, Senhor Mirai. Originalmente, ele tinha pouca esperança nesse empreendimento. Afinal, o mundo ninja agora girava em torno do poder, ao contrário do passado, quando apenas o dinheiro garantia o serviço de um ninja. Mas, para sua surpresa, Uchiha Mirai, o imperador da nação divina, concordou em ajudar pessoalmente a restaurar o governo legítimo da Terra da Neve. Entretanto, após sua excitação inicial, a expressão de Santaiu tornou-se hesitante. Lorde Mirai. A princesa Kouki fugiu há pouco tempo. Não sei onde ela está agora. Mirai acenou com a mão em sinal de desdém. Está tudo bem. Reúna seus homens e faça os preparativos. Partiremos para a Terra da Neve em 3 dias. Entendido. Depois de sair do quarto de Santaiu, Mirai foi até um pequeno riacho fora de Konogakakure. À beira da água, uma jovem mulher estava agachada em silêncio, olhando para o riacho ondulante. Kazahana Koyuki? Ao som de sua voz, Koyuki saiu do seu transe. Ela se virou e olhou para Mirai antes de casualmente tirar uma caneta de suas roupas. Onde você quer que eu assine? Mirai piscou surpreso, depois riu e balançou a cabeça. Não estou aqui para pedir um autógrafo. Koyuki franziu a testa, confuso. Então o que você quer? Como você sabia que eu estava aqui? Vendo a cautela em seus olhos, Mirai disse calmamente. Neste mundo, há pouca coisa que pode ser escondida de mim. Ele continuou. Aceitei o pedido de Santaiu. Pretendo levá-lo para a Terra da Neve e derrubar o governo de Kazahana Doto. Ao ouvir esse nome, Koyuki tremeu visivelmente. Sua expressão ficou fria, e sem dizer uma palavra, ela se virou para sair. Mirai estendeu a mão e a pegou pelo braço, sua voz era gentil. Onde você está indo? Koyuki soltou o braço bruscamente e respondeu friamente, não tenho interesse nisso. É ideia do Santaiu, não minha. Faça o que quiser, só não me envolva nisso. Enquanto ela se afastava rapidamente, Mirai chamou novamente. Você não quer vingar seu pai? Koyuki parou de repente com o rosto sombrio. Ela se virou e encarou Mirai furiosa. O que você sabe? Kazahana Doto é implacável. Se o provocarmos, todos nós morreremos. Mirai percebeu o medo em sua voz e sorriu levemente. Você sabe quem eu sou? Koyuki bufou. Claro que sim. Você é o imperador da nação divina. Mirai ergueu uma sobrancelha. Então do que você tem tanto medo? Koyuki retrucou. E daí se você é o imperador? Você não tem ideia do quão aterrorizante Kazahana Doto é. Mirai suspirou interiormente. Parecia que a crueldade de Doto havia deixado uma cicatriz tão profunda na infância de Koyuki que ela havia perdido toda a racionalidade quando se tratava dele. Com esse pensamento, Mirai se virou e começou a caminhar de volta para a aldeia. Vou para a Terra da Neve. Se você quer vingar seu pai, siga-me. Se você decidir desistir, considere a solicitação cancelada. Observando a figura de Mirai se afastando, Koyuki mordeu o lábio com força. Sua mente estava em turbulência. Ter o apoio do imperador da nação divina pode ser sua única chance. Mas a lembrança de Doto incendiando seu pai a fez tremer incontrolavelmente. Enquanto ela hesitava, uma sensação fria se espalhou pelo seu peito. Koyuki pegou seu pingente e tirou o cristal hexagonal que seu pai lhe deixará. Seu olhar gradualmente se aguçou com determinação. Ela montou em seu cavalo branco e rapidamente alcançou Mirai. Senhor imperador, tomei minha decisão. Por favor, ajude-me a derrubar o governo de Kazahana Doto. Ao ver a resoluta Koyuki, Mirai sorriu levemente. Sem problemas. Ele então olhou para o cavalo dela. É um belo cavalo. Importa-se de me dar uma volta? Koyuki hesitou brevemente, mas finalmente estendeu a mão. Por favor, suba, senhor imperador. Mas cuidado, meu cavalo pode ser um pouco selvagem. Seguro e firme. Mirai assentiu, montando facilmente no cavalo atrás dela. Para a surpresa de Koyuki, o cavalo permaneceu calmo. Ela murmurou, estranho, nunca é tão silencioso. Normalmente seu cavalo ficava agitado sempre que alguém que não fosse ela se aproximava. Por que ele estava tão obediente agora? Ao ver sua confusão, Mirai riu baixinho. Talvez ele ainda não tenha reagido. Deixe rolar um pouco. O cavalo virou a cabeça levemente, bem a tempo de encontrar um par de ameaçadores Mangekyou Sharingan vermelho sangue. Sob a influência do poder ocular de Mirai, o cavalo subitamente disparou para frente em um galope frenético. Koyuki gritou e quase caiu. Mirai rapidamente pegou as rédeas, passando um braço ao redor dela para firmá-la. Afinal, um pouco de caos torna a cavalgada mais divertida. Na entrada de Konogakakure, as bochechas de Koyuki estavam vermelhas enquanto ela olhava para o chão. O passeio selvagem resultou em algum contato físico inevitável entre ela e Mirai. Nunca tendo estado tão perto de um homem antes, ela se sentia fraca por inteiro. Mirai, sempre atenciosa, perguntou. Princesa Koyuki, você gostaria que eu a acompanhasse de volta? Ela balançou a cabeça rapidamente. Não será necessário. Nos encontraremos aqui em 3 dias. Com isso, ela esporeou seu cavalo e galopou para longe, como se estivesse escapando. Mirai inalou levemente, sentindo um traço persistente de seu cheiro, então se virou em direção ao escritório do Hokage. Para esta viagem à Terra da Neve, ele decidiu levar algumas pessoas junto. Afinal, para o imperador da nação divina lidar pessoalmente com alguém como Kazahana Doto sozinho, dificilmente valia seu status.
Capítulo 354. 3 dias depois, na entrada de Konogakakure, Azama Santaiu andava ansiosamente em círculos, olhando ocasionalmente para a aldeia, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. Santaiu, você pode se acalmar um segundo, disse Kazahana Koyuki visivelmente irritada. Ainda nem chegou a hora. Santaiu suspirou profundamente. Eu sei, mas isso diz respeito ao futuro da Terra da Neve. Vendo sua preocupação, Koyuki decidiu permanecer em silêncio. Afinal, foi Santaiu quem a acolheu e criou depois que ela escapou da Terra da Neve. Sua lealdade inabalável ao falecido pai dela era algo que ela compreendia profundamente. Não demorou muito para que a figura de Uchiha Mirai finalmente aparecesse. Santaiu imediatamente deu um passo à frente e fez uma reverência. Majestade. Mirai assentiu, voltando seu olhar para Koyuki. Os eventos de 3 dias atrás ainda estavam frescos em sua mente, fazendo-a hesitar em encarar Mirai. Assim que percebeu seu olhar, ela instintivamente abaixou a cabeça, evitando completamente o contato visual. Mirai riu e gesticulou em direção às 2 pessoas que estavam ao seu lado. Deixe-me apresentá-los. O pervertido mascarado aqui é Ataki Kakashi. Princesa Koyuki, não sei se você se lembra, mas foi ele quem te resgatou da Terra da Neve. Kakashi lançou um olhar irritado para Mirai, sentindo sua reputação sendo caluniada. Koyuki, no entanto, não se lembrava de Kakashi. Naquela época, sua mente estava completamente ocupada pela imagem dos últimos momentos de seu pai. Ela não se lembrava de como escapou da Terra da Neve. Então, ela simplesmente fez uma reverência educada a Kakashi e não disse mais nada. Mirai então apontou para o ninja em um traje verde com um corte de cabelo estilo tigela. Este é o Might Guy. Por um momento, Mirai não sabia como apresentá-lo. Mas isso não foi um problema para Guy. Princesa Koyuki, ouvi tudo sobre o seu passado trágico. Não se preocupe, pois desta vez eu a ajudarei a recuperar tudo que é seu por direito. O clímax da juventude. A besta azul de Konoha. Sou eu. Com um entusiasmado sinal de positivo, Guy exibiu seu característico sorriso deslumbrante. Koyuki e Santaiu ficaram atordoados. Se Mirai não tivesse trazido esse homem pessoalmente, eles teriam presumido que ele era algum tipo de lunático, com base apenas em seu comportamento excêntrico. Depois que as apresentações foram concluídas, Kakashi se virou para Mirai e perguntou. Mirai, a Terra da Neve fica no extremo norte, a uma distância incrível de Konogakakure. Como você planeja chegar lá? Mirai respondeu casualmente, vamos voar. Enquanto falava, uma plataforma de areia dourada se formou sob seus pés. Princesa Koyuki, suba. Koyuki hesitou por um breve momento antes de estender a mão para pegar a de Mirai e pisar na areia flutuante. Ao ver isso, Guy franziu a testa. Esse meio de transporte é muito chato. É um completo desperdício de juventude. Mirai suspirou. Então como você sugere que cheguemos lá? Os olhos de Guy brilharam de entusiasmo. Mirai, eu decidi. Vou correr até a Terra da Neve. Conhecendo a personalidade de Guy, Mirai não discutiu. Ele apenas alertou. Só não se esqueça de nos manter à vista. Não se perca. Entendido. Guy assentiu e se virou para Kakashi. Kakashi, meu eterno rival. Você quer se juntar a mim? Com as mãos nos bolsos, Kakashi recusou imediatamente. Não tenho o menor interesse em correr tão longe. Ah, Guy assentiu, entendendo. Então você vai ser meu peso extra. Kakashi mal teve tempo de reagir antes que Guy o jogasse por cima do ombro. Antes que alguém pudesse intervir, Guy também agarrou o perplexo Santaiu e o jogou sobre o outro ombro. Vamos lá. Avancemos em direção à juventude. Com um grito alto, Guy se transformou em um borrão verde e saiu correndo. Koyuki ficou paralisado, observando as figuras que desapareciam. Mirai ama eles. Não se preocupe com eles, disse Mirai com um sorriso, dando um tapinha no local ao lado. A quantidade de areia dourada é limitada, então vai ficar um pouco apertado. Espero que não se importe. Koyuki balançou a cabeça rapidamente. Claro que não. Mirai-sama, sou imensamente grata por você estar me ajudando pessoalmente. Eu não ousaria reclamar. Depois de aprender mais sobre Mirai, Koyuki percebeu o quão sortuda ela era por receber sua ajuda. Ao se acomodar ao lado dele, Mirai fez um sinal de positivo para Guy. Um verdadeiro irmão, de fato. Ele se livrou sozinho de 2 terceiras rodas. Bem jogado. A viagem durou 7 dias. Durante esse tempo, Mirai e Koyuki se familiarizaram mais. Conversavam com frequência e apreciavam vistas aéreas de tirar o fôlego, tornando a viagem inesperadamente agradável. Guy também estava animado. Uma corrida de resistência de longa distância como aquela era exatamente o tipo de treino que ele adorava. Kakashi e Santaiu, por outro lado, não tiveram tanta sorte. Ser carregado por Guy por 7 dias seguidos foi uma tortura. Seus corpos pareciam estar se desintegrando com os empurrões constantes. O pior? À noite, Guy adormecia instantaneamente, roncando mais alto que um animal rugindo. Depois de apenas alguns dias, Kakashi e Santaiu estavam mostrando sinais de grave privação de sono. Então está a Terra da Neve. Mirai e Koyuki saíram da areia flutuante e contemplaram a vasta paisagem coberta de neve à sua frente. Foi de tirar o fôlego. Memórias de sua infância inundaram a mente de Koyuki, e uma expressão triste surgiu em seu rosto. Quando criança, ela costumava reclamar do inverno perpétuo da Terra da Neve, se perguntando por que o lugar não podia ser quente e exuberante como o de outras nações. Mas depois de ser forçada a partir, ela percebeu o quanto sentia falta daquela terra gelada. Percebendo a mudança em suas emoções, Mirai falou calmamente. Muitas pessoas passam a vida inteira perseguindo algo, só para descobrir que o tinham desde o início. É que a maioria não percebe até perder o controle. Vamos! Mirai liderou o caminho em direção ao distante castelo coberto de neve, e os outros rapidamente o seguiram. Eles não fizeram nenhum esforço para se esconder, o que tornou fácil para o ninja da neve escondido localizá-los. Isso é ruim. Rápido, informe Doto-sama.
Capítulo 355. País da Neve, Palácio Real. O homem ajoelhou-se sobre um joelho, olhando para Kazahana Dotto enquanto falava em voz profunda. Lord Dotto, tenho boas e más notícias. Qual você gostaria de ouvir primeiro? Kazahana Dotto ergueu uma sobrancelha. Comece com as boas notícias. Nadari Roga respondeu imediatamente. Confirmamos que Kazahana Koyuki entrou no País da Neve. Não vai demorar muito para que ela chegue à capital. Ao ouvir isso, Kazahana Dotto se levantou abruptamente de seu assento, seu rosto se iluminando de excitação. Anos antes, ele havia matado pessoalmente seu irmão mais velho para reivindicar seu tesouro. No entanto, a chave para esse tesouro havia sido roubada do País da Neve por Kazahana Koyuki. Desde então, ele a procurava incansavelmente na esperança de recuperar a chave. E agora ela estava se entregando bem na porta dele. E as más notícias? Vendo a expectativa nos olhos de Dotto, Nadari Roga pigarreou antes de responder. A má notícia é que Kazahana Koyuki chegou com o Uchiha Mirai. Uchiha Mirai? Kazahana Dotto congelou momentaneamente incapaz de processar a informação. Qual Uchiha Mirai? Nadari Roga falou solenemente. Aquele que se autodenomina Imperador da Nação Divina. O que? O queixo de Kazahana Dotto caiu em choque. O Imperador da Nação Divina? Por que alguém com esse status estaria envolvido com Kazahana Koyuki? Tem certeza de que não há engano? Com certeza, declarou Nadari Roga confiantemente batendo no peito. Nós os vimos viajando juntos com nossos próprios olhos. Eles já deveriam estar na capital. Tic. Kazahana Dotto respirou fundo. Isso foi um problema. Percebendo o desconforto de seu mestre, Nadari Roga hesitou antes de perguntar. Senhor Dotto, o que devemos fazer agora? Kazahana Dotto respirou fundo e deu suas ordens. Leve alguns homens e teste a força deles. É possível que estejam usando o jutsu de transformação para nos enganar. E se surgir uma oportunidade, pegue o cristal hexagonal de Kazahana Koyuki. Aqui, leve essas 3 armaduras de chakra recém-desenvolvidas com você. Entendido. Já se passaram tantos anos. Como é que o País da Neve ficou assim? Azama Santaro cerrou os dentes, sua expressão sombria de raiva. Sob o governo de Kazahana Sozetsu, o País da Neve prosperou. O povo estava cheio de esperança e energia, ansiando por um futuro próspero. Mas agora, anos se passaram e em vez de progredir, o povo do País da Neve ficou sem vida e desanimado. Ele já tinha visto vários mendigos pelas ruas a mendigos na capital. Se a capital estava nesse estado, o resto do país só poderia estar pior. Desde que Kazahana Dotto tomou o poder, o povo deve ter vivido em sofrimento constante. Kazahana Koyuki, no entanto, tinha poucas lembranças desses eventos. Mesmo assim, as lembranças dolorosas que afloravam a enchiam de inquietação. Sentindo sua angústia, Uchiha Mirai deu um tapinha gentil em seu ombro. Não tenha medo. Estou aqui. Kazahana Koyuki olhou para ele e, como se buscasse conforto, estendeu a mão e agarrou sua mão. Somente por ficar perto de Uchiha Mirai ela sentiu um pouco de segurança. Vendo isso, Might Guy cutucou Kakashi Atake com o ombro, sorrindo maliciosamente. Bem, Kakashi, graças a mim, pelo menos você não precisou ficar de vela a viagem toda, né? Kakashi desviou o olhar invejoso e lançou a Guy um olhar surpreso. Cara, você é mais perspicaz do que eu pensava. Você realmente percebeu isso? Claro. Guy riu, esfregando a nuca. Não sou tão desinformado quanto você pensa. Na verdade, na maioria das vezes, sou bem esperto. Kakashi soltou uma risada seca, sentindo-se um pouco envergonhado. Ele era realmente tão ruim em romance? Enquanto conversavam, 3 figuras apareceram de repente, bloqueando seu caminho. Tome cuidado. Might Guy e Kakashi imediatamente se moveram para a frente do grupo, protegendo os outros. Uchiha Mirai, enquanto isso, segurou Kazahana Koyuki, que tremia, e silenciosamente deu um passo para trás. Kazahana Koyuki, entregue o cristal hexagonal. Ou hoje será seu último dia. Azama Santaro estreitou os olhos. Então, vocês são os cachorrinhos de estimação de Kazahana Dotto? Cuidado com a boca. Nadari Roga latiu com raiva. Fubuki Kakuyuku, Mizori Fuyukuma, cuidem deles. Sim. Sem hesitar, os dois avançaram contra Kakashi e Guy, suas armaduras de chakra amplificando sua velocidade e poder. Liberação de gelo. Saltando no ar, Fubuki Kakuyuku conjurou uma barragem de agulhas de gelo, que caíram em uma tempestade mortal. Might Guy soltou um grito de guerra e imediatamente abriu o 7º portão. Tigre diurno. Estrondo. Uma onda de choque massiva em forma de tigre disparou, rasgando o ar. A barragem de gelo derreteu instantaneamente e Fubuki Kakuyuku, com armadura e tudo, foi explodida em pedaços com seu sangue chovendo do céu. Num piscar de olhos, Might Guy desapareceu, reaparecendo na frente de Mizori Fukuma. Bom dia, pavão! Uma saraivada rápida de socos atingiu o ar com tamanha velocidade que o atrito incendiou o ar, criando uma rajada de golpes ardentes. O corpo maciço de Mizori Fukuma foi pulverizado até virar nada, evaporando sob o calor. Em poucos instantes, ambos os inimigos foram aniquilados. Might Guy então voltou sua atenção para Nadari Roga, aparecendo diante dele como um fantasma. Com uma das mãos atrás das costas, ele encarou o oponente com frieza. Não se mexa. Nadari Roga ficou paralisado, com o rosto pálido de choque. Tudo aconteceu rápido demais. Antes que ele pudesse reagir, seus 2 camaradas foram destruídos. Eles estavam usando uma armadura de chakra. Com sua defesa aprimorada e aumento de força, Fubuki Kakuyuku e Mizori Fukuma deveriam ser capazes de lutar contra um Jounin em pé de igualdade. Porém, contra esse homem, eles não duraram nem um momento. Quão poderoso ele era! Sua garganta ficou seca enquanto ele engolia em seco. Mas antes que ele pudesse terminar de engolir, o punho de Might Guy acertou seu rosto. Eu disse para você não se mexer. Rachadura. A força do soco quebrou o pescoço de Nadari Roga. Ele estava morto antes mesmo de atingir o chão. Enquanto assistiam a batalha se desenrolar, Kakashi, Kazahana Koyuki e os outros ficaram em silêncio atordoados.
completamente impressionados com o que tinham acabado de testemunhar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 356. Esse é o verdadeiro significado da besta azul? Azama Santai olhou em choque para Might Guy, que havia derrotado 3 ninjas da neve com armadura de chakra em menos de 1 minuto. Ele nunca imaginou que o ninja aparentemente bobo e bondoso, que o carregava em seu ombro, pudesse ter um lado tão assustador. A aura que irradiava dele agora era a de uma fera feroz pronta para devorar sua presa. Só de sentir a energia bruta e implacável emanando do corpo de Might Guy, ficou difícil para Azama Santai respirar. E ele não foi o único. Até Kakashi Atake ficou impressionado com a atuação do amigo de longa data. Esse era realmente o mesmo cara que ele conhecia há tantos anos? Mas abrindo o 7º portão imediatamente. Isso foi imprudente. Cara, por que você pulou direto para o 7º portão? Apresse-se e libere os 8 portões. Ao ouvir a voz de Kakashi, Might Guy se retirou do estado dos 8 portões. A dor percorreu todo o seu corpo, fazendo-o tropeçar ligeiramente. Kakashi rapidamente se adiantou para apoiá-lo, repreendendo: Mirai e eu estamos aqui. Você realmente precisava se esforçar tanto só por alguns ninjas da neve? Com essas palavras, Might Guy retornou ao seu comportamento alegre de sempre. Ele olhou para Uchiha Mirai e sorriu. Desculpe por preocupar a todos. Essa foi minha primeira vez em uma missão como companheiro de Mirai, então eu queria mostrar a ele os resultados do meu treinamento. Mesmo que a distância entre nós continue tão grande quanto sempre, isso é o melhor que posso fazer agora. Naquela época você me chamou de gênio do trabalho duro. Eu não queria te decepcionar. Mirai colocou a mão no corpo de Might Guy, canalizando o poder da liberação Yang para restaurá-lo à melhor condição. Então ele sorriu. Cara, sua juventude brilha intensamente. Continue se esforçando. Ao receber a aprovação de Mirai, o rosto de Might Guy se iluminou com uma alegria avassaladora. Seus olhos até se encheram de lágrimas. Mirai. Ao ver Guy abrir bem os braços, Mirai sutilmente deu um passo atrás de Kakashi. Ele não tinha intenção de se envolver em um abraço emocional com Guy em público. Sem outra escolha, Might Guy se virou para Kakashi e o envolveu em um abraço apertado. Kakashi, você viu aquilo? Enquanto perseguirmos a nossa juventude com todas as nossas forças, alcançaremos os nossos sonhos. Kakashi, esforçando-se para afastar o rosto de Guy, murmurou: Guy, limpe o nariz primeiro. A princesa Koyuki Kazahana observou a cena dramática se desenrolar diante dela e não pôde deixar de olhar para Uchiha Mirai ao seu lado. Senhor Mirai, quão forte você é! O poder de Might Guy por si só já era assustador o suficiente. No entanto, apesar de sua força avassaladora, ele ainda tratava Mirai com muita reverência. Ele até chorou lágrimas de alegria ao receber o reconhecimento de Mirai. Que nível de poder isso implicava? Mirai deu um passo à frente e respondeu calmamente: é difícil colocar em palavras, mas neste mundo, eu sou a mais forte. Então, você não precisa se preocupar com Dotto Kazahana. Ele não pode te machucar. Sua voz era firme, cheia de confiança, com um leve traço de arrogância. Aquela presença dominante fez o coração de Koyuki disparar. Desde a morte de seu pai, ela sempre viveu com medo, nunca se sentindo verdadeiramente segura. Mas agora, pela primeira vez, ela sentia o calor de ter alguém ali para protegê-la. Enquanto Mirai liderava o grupo para dentro do palácio, Dotto Kazahana estava lá dentro, vestido com sua armadura de chakra, cercado por seus guardas, pronto para a batalha. Ao ver Mirai, um sorriso bajulador apareceu em seu rosto. Imperador, que honra para você visitar a Terra da Neve. Se você tivesse me informado com antecedência, eu teria providenciado uma recepção adequada. A voz de Kakashi era fria. Você ousou enviar um ninja da neve para atacar o imperador. Que ousadia da sua parte. Dotto fingiu surpresa. Não, deve ter havido algum mal-entendido. Senhor Mirai, você está aqui para discutir a integração da Terra da Neve à Nação Divina? Vamos conversar durante uma refeição. Mirai o ignorou e se virou para Koyuki, que estava agarrado firmemente ao seu braço. Como você quer que ele morra? Antes que Koyuki pudesse responder, Dotto interrompeu apressadamente. Koyuki, depois que meu irmão morreu tragicamente no incêndio do palácio, você desapareceu. Passei anos procurando por você, mas sem sucesso. Agora que você voltou, finalmente posso devolver a Terra da Neve para você. Sem vergonha. O peito de Koyuki arfava de raiva enquanto ela olhava feio para o tio. Se ela não tivesse testemunhado pessoalmente Dotto assassinando seu pai, ela poderia realmente ter acreditado no ato dele. Que audácia! Com tanta habilidade de atuação, ele deveria ter sido um artista, não um tirano. Azama Santai deu um passo à frente, apontando com raiva para Dotto. Seu desgraçado! Você ainda está dando show? O Lorde Sozetsu foi enganado por você naquela época. Dotto se virou para Azama com a expressão sombria. Então foi você. Você deve ter sequestrado Koyuki e enchido a cabeça dela com mentiras sobre mim. Você ateou fogo no palácio naquela noite? O rosto de Azama empalideceu de raiva. Vê, você está me caluniando. Parece uma consciência pesada para mim. Bobagem. Chega. Koyuki gritou sua voz fria e resoluta enquanto se virava para encarar seu tio. Eu vi com meus próprios olhos. Dotto Kazahana, prepare-se para morrer. Capítulo 357. Ao ouvir as palavras de Kazahana Koyuki, Kazahana Dotto entendeu imediatamente. Ela tinha visto tudo com os próprios olhos naquela época. Não havia sentido em tentar explicar. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão sombria e solene. Você não me deixa escolha. Eu fui capaz de matar seu pai naquela época e hoje eu posso matar você também. Peguem eles. Ao seu comando, as dezenas de ninjas atrás dele, vestidos com armaduras de chakra, deram um passo à frente em uníssono. Sentindo a intenção assassina que emanava deles, o rosto de Koyuki ficou pálido de medo. Vendo isso, Uchiha Mirai deu um passo à frente.
Liberação de gelo, selo de cristal de gelo hexagonal. Com um suave murmúrio de Mirai, o ar ao redor deles ficou insuportavelmente frio. Em um instante, os ninjas que atacavam foram congelados em estátuas de gelo cristalinas. Sob a luz do sol, prismas hexagonais de gelo refletiam raios de luz ofuscantes. Os shinobi congelados, presos no gelo, criavam uma cena assustadora, porém de tirar o fôlego. Como? O nível tão avançado de liberação de gelo, Kazahana Dotto ficou paralisado no lugar, completamente chocado com o poder de Mirai. Ele gastou incontáveis recursos e esforços para construir essa força blindada de chakra, mas eles foram eliminados sem esforço? Koyuki olhou para Mirai, igualmente atordoado. Tão poderoso. Mirai pegou Koyuki pela mão e a conduziu pelo campo de batalha congelado, parando diante de Dotto. Se você viverá ou morrerá, depende da princesa Koyuki. Mirai entendia bem de vingança. Às vezes, simplesmente matar um inimigo não era suficiente para trazer verdadeira satisfação. Kazahana Dotto era uma sombra persistente no coração de Koyuki há muito tempo. Por isso Mirai deixou a decisão para ela. Ao ouvir isso, Dotto imediatamente caiu de joelhos. Koyuki, eu estava cego de ganância naquela época. Você sabe quanto dinheiro foi necessário para minha pesquisa sobre a armadura de chakra. Fui manipulado por outros. Agora você venceu, e eu perdi tudo. Me deixe ir. Não importa o que aconteça, eu ainda sou seu tio. Observando Dotto rastejar, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Koyuki hesitou. Ela o odiava, sentia um profundo ressentimento por ele, mas ao vê-lo tão desesperado e patético, ela se viu incapaz de dar o golpe final. Depois de uma longa pausa, ela fechou os olhos e falou friamente. Vá até o túmulo do meu pai e arrependa-se. Nunca mais quero vê-lo. Sim, sim, sim. O rosto de Dotto se iluminou de alegria enquanto ele se levantava e saía correndo. Seu pai está enterrado no pico das Montanhas Nevadas. Irei para lá imediatamente para espiar. Observando sua figura se afastando, Koyuki não pôde deixar de olhar para Mirai. Mirai-sama, vê-lo implorar por sua vida daquele jeito. Eu simplesmente não consegui fazer isso. Mirai sorriu e gentilmente afagou sua cabeça. Está tudo bem. Não importa o que você decida, eu te apoiarei. Embora sua escolha parecesse ingênua para ele, Mirai entendia que Koyuki não era uma shinobi. Considerando o mundo em que vivia, sua decisão era compreensível. Ele não esperava que todas as mulheres ao seu redor fossem implacáveis. Personalidades diferentes tornavam a vida mais interessante. Princesa Koyuki, agora que Dotto saiu de cena, vamos verificar o tesouro de Kazahana. A Terra da Neve realmente poderia usar esses recursos agora. Por sugestão de Azama Santayu, Koyuki assentiu. Com a aprovação de Mirai, o grupo seguiu em direção ao tesouro escondido. Caramba! Tudo que construí foi destruído. Não vou deixar isso passar. Kazahana Dotto, ainda vestido com armadura de chakra, correu freneticamente pela região selvagem coberta de neve. Ele não era páreo para Mirai agora, mas com o tempo ele se levantaria novamente. Koyuki, só espere. De repente Dotto parou. Um shinobi mascarado de Konoha estava diante dele. Sua expressão mudou instantaneamente de malícia para confusão fingida. Você é um dos homens do imperador, não é? O que te traz aqui? Ataque Kakashi lentamente sacou a lâmina curta de suas costas. Estou aqui para matar você. Me matar? Os olhos de Dotto se arregalaram em choque. Mas o imperador acabou de me poupar. Você está desobedecendo às ordens dele? Se ele descobrir, você não será punido? Bem, Kakashi estalou os lábios. Pensar assim só prova que você não entende Mirai. Esse cara não tem misericórdia. Com isso, Kakashi avançou. Um flash frio de aço. A cabeça de Dotto caiu no chão coberto de neve. Kakashi selou o cadáver e a armadura de chakra em um pergaminho antes de desaparecer no vento. Para onde foi o Kakashi? Might Guy olhou ao redor, confuso. Ele apenas desviou o olhar por um momento, e o homem desapareceu novamente. Ele estava relaxando? Honestamente, esse cara não tinha a mínima noção de juventude ardente. Mirai ignorou os discursos de Guy e voltou sua atenção para Koyuki. Koyuki, insira a chave agora. Tudo bem. Ela sentiu e colocou o cristal hexagonal no slot da plataforma. No momento seguinte, enormes espelhos surgiram, liberando ondas de calor que subiram para o céu. Em poucos instantes, a neve ao redor começou a derreter e o calor se espalhou para bem longe. Ao ver isso, Koyuki engasgou, cobrindo a boca em descrença. Ela nunca imaginou que o tesouro que seu pai deixou para trás fosse um gerador geotérmico. Com isso, a Terra da Neve poderá ser transformada em uma terra de eterna primavera. A promessa de seu pai realmente se concretizou. Mirai ficou intrigada com a tecnologia. Outra obra de ciência avançada, que pode remodelar drasticamente o meio ambiente. Ele fez uma anotação mental para trazer os pesquisadores de Konoha para cá. Era algo que valia a pena estudar. Princesa Koyuki, com tudo resolvido, nossa missão está completa. Então, antes que ele pudesse terminar, Koyuki agarrou seu braço. Olhando para o homem que a vingou e mudou seu destino, ela falou com determinação. Mirai-sama, estou disposto a liderar a Terra da Neve em submissão à nação divina. Capítulo 358. Uchiha Mirai passou 3 dias na Terra da Neve. Este país remoto e perpetuamente gélido não lhe interessava muito. Então, assim que os shinobi de Konoha chegaram para assumir o poder na Terra da Neve, Mirai partiu de volta para Konoha sem hesitar. Curiosamente, Kazahana Koyuki também optou por não ficar na Terra da Neve. Em vez disso, decidiu segui-lo de volta para Konoha. Para Koyuki, a Terra da Neve não continha nada além de memórias dolorosas. Além disso, ela não tinha interesse em ser rainha. Comparado a governar em um trono elevado, ela preferia muito mais a vida de atriz.
Mirai não se opôs a isso. Após retornar a Konoha, ele até fundou uma produtora de filmes para ela. Ele sempre apoiou incondicionalmente as mulheres com quem se importava. Era apenas uma questão de tempo até que Kazahana Koyuki se tornasse um nome conhecido. Depois de acomodar Koyuki, Mirai foi direto para o laboratório de Orochimaru. Ele havia trazido dados da Terra da Neve sobre o gerador geotérmico e a armadura de chakra que ele pretendia entregar a Orochimaru para pesquisa. Ao mesmo tempo, ele queria verificar o andamento do projeto de clonagem. Ao chegar ao laboratório, ele encontrou Orochimaru extraindo amostras de sangue de Senju Hashirama e Uchiha Madara. Ao ver Mirai entrar, Orochimaru deu um sorriso irônico. Mirai-kun, veio me dar mais trabalho de novo? Mirai riu baixinho enquanto tirava um pergaminho selado de seu manto. Isto contém alguns dados interessantes. Dê uma olhada quando tiver tempo. Acho que você vai achar valioso. Orochimaru suspirou resignado. Certo, deixe isso aí. Vendo sua expressão, Mirai não pôde deixar de provocá-lo. Orochimaru, quando concordei em montar este laboratório para você, você não tinha essa expressão no rosto. Devo chamar do Igai para te dar uma forcinha motivacional? Orochimaru revirou os olhos. Esse cara, ele nem me trata como pessoa. Sou só um boi sendo levado para o trabalho. Até mesmo a Hashirama, observando de lado, não pôde deixar de intervir. Mirai, Orochimaru é um ótimo rapaz. Não sobrecarregue. Mirai deu um sorriso irônico. Ah? Hashirama voltou da lua de mel. Ao ouvir o comentário brincalhão de Mirai, Hashirama soltou uma risada calorosa. Madara, por outro lado, parecia envergonhado e irritado. Lua de mel? Que bobagem você está dizendo? Não querendo insistir no assunto, Madara mudou rapidamente de assunto. Hashirama, você não se lembrou de algo importante recentemente? Hashirama piscou e deu um tapa na coxa. Ah, é mesmo. Mirai, você me perguntou há um tempo se eu já tinha ouvido falar de um shinobi chamado Nanashi, não é? Os olhos de Mirai brilharam. É? Você se lembrou de alguma coisa? Hashirama coçou o queixo pensativamente. Meu pai mencionou que há muito tempo, o clã Uchiha produziu uma arma humana aterrorizante chamada Nanashi. Ela era incrivelmente poderosa, tanto que sua existência destruiu o equilíbrio entre os clãs Uchiha e Senju. Os Senju sofreram derrotas contínuas, enquanto os Uchiha começaram a expandir agressivamente seu território, infringindo os interesses de muitos outros clãs Shinobi. Em resposta, os Senju se aliaram ao Sarutobi, Shimura e outros clãs para derrotar Nanashi e selá-la no subsolo. Mas como Nanashi era muito poderosa, ninguém ousou registrar a localização exata de seu selo, temendo que gerações futuras pudessem descobrir e lançar essa arma no mundo mais uma vez. Ao ouvir isso, o coração de Mirai disparou. Não havia dúvida sobre isso. Esse tal Nanashi era Uchiha Ikari. Não é de se admirar que ele tenha pesquisado inúmeros registros antigos dos clãs Senju, Sarutobi e até Uchiha, apenas para não encontrar nenhuma menção a Ikari. As pessoas envolvidas no incidente enterraram deliberadamente o segredo, garantindo que nenhum registro da localização do selo de Ikari permanecesse. Primeiro Hokage, você sabe onde ela foi selada? Mirai perguntou séria. Ele já havia perdido a esperança de encontrá-la tão cedo, planejando esperar que Mokuryu descobrisse o Uchiha Ikari. Mas inesperadamente Hashirama sabia de algo. Hashirama balançou a cabeça levemente. Não sei a localização exata. Meu pai só mencionou que Nanashi estava selado em algum lugar a sudeste. Eu vejo. Mirai sentiu uma ponta de decepção. Na época, os clãs Senju, Uchiha e outros estavam todos baseados na Terra do Fogo. Portanto, quando o pai de Hashirama disse sudeste, ele provavelmente se referia a uma região dentro da Terra do Fogo. Mas isso ainda era muito amplo. Encontrar alguém enterrado em uma área tão vasta foi como procurar uma agulha em um palheiro. Nesse momento, Madara falou de repente. Lembro-me do meu pai mencionando algo parecido. Os Uchiha foram emboscados uma noite e para cobrir nossa retirada, Nanashi fugiu para o sul. Com base no relato do meu pai e nas informações de Hashirama, deduzo que o Uchiha Ikari está selado aqui. Madara apontou para um mapa do mundo Shinobi pendurado na parede. A Terra dos Ursos? Os olhos de Mirai brilharam com a compreensão. A Terra dos Ursos era uma nação pequena, aproximadamente do mesmo tamanho que a Terra dos Artesãos. Se a área de busca fosse reduzida apenas à Terra dos Ursos, as coisas se tornariam muito mais fáceis. Sorrindo, Mirai comentou. Não é de se admirar que digam que um velho membro da família é um tesouro. Vocês dois realmente me ajudaram. Madara zombou. Você não disse que éramos relíquias do passado? Mirai não estava com vontade de brincadeiras. Vocês dois continuem, eu vou embora. Com isso, ele desapareceu em um instante. Ao vê-lo sair correndo, Hashirama inclinou a cabeça confuso. Por que Mirai está procurando aquela arma humana? Ele planeja usar Nanashi contra o clã Otsutsuki? Mas alguém que foi selado por alguns clãs Shinobi realmente teria alguma chance contra os Otsutsuki? Madara ficou igualmente confuso. Se Nanashi tivesse sido derrotada por meros clãs Shinobi, então qual era o sentido de procurá-la? Apenas Orochimaru parecia ter uma ideia. Ele tinha alguma compreensão da habilidade de Mirai, o poder de replicar as habilidades dos outros. Talvez esse tal Nanashi possuísse algo realmente extraordinário. E Mirai não a procurava por quem ela era, mas pelo que ela podia fazer. Capítulo 359. Após receber notícias de Uchiha Ikari, Uchiha Mirai imediatamente foi para a Terra dos Ursos. Assim como a Terra do Fogo, sua vizinha também era coberta por densas florestas. No entanto, devido à sua escassa população, a maior parte das terras permanecia subdesenvolvida. Observando a paisagem imaculada, Mirai sentiu uma onda de excitação. Um território tão nobre, deixá-lo inexplorado seria um desperdício imperdoável. Ele foi direto para a capital da Terra dos Ursos. Ao contrário de outras nações pequenas, a Terra dos Ursos, apesar de seu pequeno tamanho e população, tinha sua própria vila Shinobi, Oshigakure. Originalmente, Oshigakure ficava escondida em um vale cercado por miasmas venenosos, completamente isolada do
mundo exterior. A única maneira de entrar ou sair era pelo ar. Entretanto, depois que Mirai iniciou reformas no mundo shinobi, os ninjas de Oshigakure rapidamente derrubaram os daimyo e os aristocratas, transferindo toda a sua vila para a capital. De acordo com relatos anteriores de Uchiha Shizui, esses shinobi de Oshigakure eram incrivelmente arrogantes, constantemente encontrando desculpas para rejeitar o convite da nação divina. Com Uchiha Ikari agora selado na Terra dos Ursos, Mirai decidiu cuidar dos dois assuntos ao mesmo tempo. Ao chegar à capital, Mirai seguiu em direção à residência do daimyo. Entretanto, antes que ele desse mais do que alguns passos, um grito de cortar o coração perfurou o ar. Virando a cabeça, ele viu um homem de meia idade agarrando desesperadamente as vestes de um homem careca. Senhor Kuroya, eu imploro. Por favor, solte minha filha. Eu farei qualquer coisa, servirei você pelo resto da vida, só poupe ela. O homem careca chamado Kuroya bufou e chutou o homem de meia idade para longe. O que você pensa que é, ousando desafiar um nobre shinobi de Oshigakure? Diga mais uma palavra e eu vou te matar aqui mesmo. Com isso ele arrastou uma jovem que não parecia ter mais do que 14 ou 15 anos. A multidão ao redor observava com pena, sussurrando entre si. É o Kuroya de novo. Parece que mais uma família está condenada. Ele já levou pelo menos 5 ou 6 mulheres. Nenhuma delas sobreviveu mais de 3 meses. Por que Lord Yoshikage não o impede? Parar ele? Os shinobi de Oshigakure estão todos juntos nisso. Eles não nos veem, plebeus, como pessoas. Era melhor quando o daimyo estava no comando. Cuidado com o que diz. Enquanto os murmúrios continuavam, o homem de meia idade atacou Kuroya novamente. Filha, corra. Embora o homem fosse corpulento, provavelmente acostumado a trabalhos pesados, nem mesmo sua força total conseguiu fazer Kuroya se mover. Kuroya zombou, empurrando a garota para o lado. Já que você está tão ansiosa para morrer, eu realizarei seu desejo. De repente, asas de chakra translúcidas e multicoloridas brotaram de suas costas, erguendo-o no ar com um homem de meia idade a reboque. No momento seguinte, sob os olhares horrorizados dos espectadores, Kuroya soltou o homem fazendo-o cair. Pai! A menina gritou, enquanto a multidão instintivamente fechou os olhos, temendo o impacto inevitável. Daquela altura, ele certamente seria esmagado até virar polpa, mas o som esperado de um corpo atingindo o chão nunca aconteceu. Abrindo os olhos cautelosamente, eles viram o corpo do homem suspenso no ar, parado a menos de 1 metro do chão. A expressão de Kuroya escureceu. Quem ousa interferir nos meus negócios? Antes que ele pudesse terminar a frase, um raio de luz fria brilhou. Em um instante, a cabeça de Kuroya foi separada de seu corpo. Baque! Seu cadáver sem cabeça caiu no chão, com sangue jorrando como uma fonte. Um cadáver. Alguém realmente matou um shinobi de Oshigakure. Isso é ruim. Corra ou será tarde demais. Ao ver a morte de Kuroya, os civis da Terra dos Ursos se dispersaram aterrorizados. Somente o homem de meia idade e sua filha permaneceram congelados no lugar. O homem olhou para Mirai e disse solenemente. Obrigado por salvar minha vida, mas você precisa correr. Os shinobi de Oshigakure não vão deixar você escapar. Mirai respondeu com indiferença. Você não precisa se preocupar comigo. Se eles não vierem atrás de mim, eu irei até eles. Ao ouvir isso, o homem percebeu que o estranho à sua frente não era uma pessoa comum. Ele imediatamente puxou a filha para o chão e se prostrou 3 vezes antes de fugir rapidamente. Jin, parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso a recompensa, arte secreta do pavão. Uchiha Mirai chutou a cabeça decepada de Kuroya para o lado e continuou em direção à residência do daimyo como se nada tivesse acontecido. Ele não esperava erradicar completamente os abusos de poder, mas se os encontrasse não faria vista grossa. Com sua força atual, ele não precisava hesitar. Ele não seria um santo de coração mole, nem adotaria a crueldade por si só. Ele agiria como quisesse, tal era o privilégio do poder. A julgar pelos murmúrios dos moradores, a reputação do shinobi de Oshigakure não era nada boa. Naquele momento, uma jovem correu em sua direção, com o rosto cheio de ansiedade. Você é um estranho, não é? Você matou o Lord Kuroya, isso é sério. Você precisa deixar a Terra dos Ursos imediatamente. Uchiha Mirai olhou para ela. Quem é você? A garota respondeu rapidamente. Sou Okuto, o ninja reserva de Oshigakure. Okuto. Uchiha Mirai assentiu. Acabei de matar seu camarada, e você ainda está me avisando para correr? A expressão de Okuto tornou-se amarga. É uma longa história. Não há tempo para explicar agora. Mas Mirai continuou caminhando em ritmo lento. Sem pressa. Vá com calma. Vendo quão calmo ele estava depois de matar um shinobi de Oshigakure em seu próprio território, Okuto ficou atordoado. Ele não estava com medo algum. Sua cautela aumentou. Quem exatamente é você? Por que veio para Oshigakure? Mirai parou e olhou para ela. Antes que minha paciência acabe, é melhor você responder às minhas perguntas. Sob seu olhar, Okuto sentiu como se tivesse sido mergulhada em um abismo gelado, seu sangue quase congelando em suas veias. Ela teve uma premonição perturbadora. Se ela não obedecesse, ela teria uma morte horrível. Desde que o imperador da nação divina implementou suas reformas, os shinobi se tornaram a classe dominante do mundo ninja. Em Oshigakure, sob a liderança do Lord Akashoshi, os shinobi derrubaram os daimyo e os nobres, tomando o controle da Terra dos Ursos. Mas depois de ganhar poder e riqueza, todos mudaram. Eles vivem em decadência, tratando os plebeus como ferramentas descartáveis. Detesto as ações deles, mas não tenho poder para detê-los. O homem que você acabou de matar, eu queria matá-lo há muito tempo. É por isso que vim avisá-lo. Uchiha Mirai assentiu. Muito bem, você acabou de salvar sua própria vida. Capítulo 360.
Salvou uma vida? Ao ouvir as palavras confiantes de Mirai, Okuto as repetiu, incrédulo. O que ele quis dizer com isso? Poderia ser. Ele planejou eliminar todos os ninjas de Yoshigakure desde o começo? Incapaz de conter sua confusão por mais tempo, Okuto finalmente expressou sua pergunta novamente. Quem exatamente é você? Desta vez, Mirai não escondeu nada. Em vez disso, revelou sua identidade abertamente. Eu sou o próprio imperador da nação divina de que você fala, aquele que elevou os ninjas ao ápice do mundo, Uchiha Mirai. O quê? Okuto engasgou, com os olhos cheios de descrença. O imperador da nação divina? Uchiha Mirai? Só podia ser brincadeira. Como alguém como ele poderia aparecer num lugar como este? Ao ver a expressão perplexa de Okuto, Mirai levantou uma sobrancelha. Você não me reconhece? Okuto balançou a cabeça inexpressivamente. A Terra dos Ursos sempre teve pouco contato com o mundo exterior. Só ouvi falar de você pela senhora Natsui. Ao ouvir o nome de Natsui, Mirai voltou seu olhar para o telhado próximo. Você é Natsui? Sob o olhar perplexo de Okuto, uma mulher bem proporcionada apareceu diante de Mirai. Majestade, o senhor me notou desde o começo? Uchiha Mirai riu baixinho. Se eu não conseguisse detectar algo tão insignificante, não teria chegado tão longe. Ao ouvir isso, Natsui assentiu. Ao contrário dos outros ninjas de Yoshigakure, ela percebeu os perigos da estrela desde cedo. Ela e o marido deixaram secretamente a Terra dos Ursos em busca de uma maneira de neutralizar seus efeitos nocivos. Por causa disso, ela também aprendeu sobre o Uchiha Mirai e a nação divina. Entretanto, ela nunca imaginou que o Uchiha Mirai apareceria de repente nesta terra remota. Trazendo seus pensamentos de volta ao presente, Natsui olhou para o Uchiha Mirai e perguntou em um tom sério. Majestade, o que o traz à Terra dos Ursos? Mirai respondeu casualmente. No começo eu não tinha nenhum motivo específico, mas agora eu tenho. Natsui imediatamente se lembrou de suas palavras anteriores sobre poupar a vida de Okuto. Você está planejando matar todos os ninjas de Yoshigakure? Ela perguntou ansiosamente. Uchiha Mirai assentiu com indiferença. Isso mesmo. Ao ouvir sua resposta, Natsui entrou em pânico. Ela explicou rapidamente. Majestade, nem todos os ninjas de Yoshigakure são como Kuroya. Muitos deles foram apenas enganados por Akashoshi. Se Seiji não tivesse sido afastado, a vila não teria terminado assim. Uchiha Mirai olhou para Natsui, mas permaneceu em silêncio. Se tivessem sido coagidos, ele talvez achasse que valia a pena investigar. Mas enganados? Isso foi apenas uma desculpa para mascarar sua ganância. Ao ver que Mirai não se comoveu, Natsui ficou cada vez mais ansiosa, mas não havia nada que pudesse fazer. Ela sabia muito bem que, embora o homem à sua frente parecesse calmo e modesto, ele era um assassino implacável. O número de ninjas que morreram em suas mãos provavelmente chegou a dezenas de milhares. Comparado a isso, o que seriam apenas algumas dezenas de ninjas de Yoshigakure? Okuto, por outro lado, ficou completamente atordoado. Ele só tinha ouvido Natsui mencionar a nação divina de Uchiha Mirai e seus sistemas antes, mas ela sabia pouco sobre as conquistas reais de Uchiha Mirai. Agora, vendo como ele falava sem esforço sobre apagar toda a vila Ushigakure, Okuto não pôde deixar de se sentir desconfortável. Lady Natsui, nossa vila tem muitos ninjas poderosos. Será que este tal imperador conseguirá realmente derrotar todos eles? Ao ouvir a pergunta de Okuto, Natsui sussurrou. Você ainda não é um ninja. Se por algum milagre você se tornar um Jounin no futuro, encará-lo será como uma formiga olhando para o céu. Okuto ficou surpreso com suas palavras. Se isso fosse verdade, não significava que o Ushigakure estava condenado? Sentindo uma onda de urgência, Okuto perguntou. Lady Natsui, o que devemos fazer? Apesar do seu desdém pela maioria dos ninjas da vila, ela não queria que todos morressem. Ainda havia alguns camaradas que, como ela, se recusavam a seguir os costumes corruptos dos outros ninjas de Yoshigakure. Reunindo coragem, Natsui deu um passo à frente, ajoelhou-se diante de Mirai e implorou. Majestade, ainda existem ninjas de Yoshigakure bondosos como Okuto. Eles são inocentes. Se você estiver disposto a poupá-los, apostarei minha vida por eles. Vendo a sinceridade em sua expressão, Mirai se lembrou de alguns detalhes sobre o Ushigakure da linha do tempo original. Depois de pensar por um momento, ele disse calmamente. Antes de chegar à residência do Daimyo, quem você conseguir salvar, depende de você. Natsui ficou muito feliz. Depois de agradecer a Uchiha Mirai, ela imediatamente correu em direção à residência do Daimyo a toda velocidade. Ainda faltavam cerca de 10 minutos para ela chegar, havia esperança. A Terra dos Ursos era coberta por florestas densas, escassamente povoada e carecia de recursos ou indústrias significativas, o que levou ao seu estado subdesenvolvido. A chamada residência do Daimyo nada mais era do que um grande aglomerado de construções de madeira. Quando Mirai e Okuto chegaram, Natsui já estava lá, protegendo dois garotos enquanto enfrentava um grupo de ninjas de Yoshigakure. Na vanguarda estava Akashoshi, seu olhar cheio de depravação enquanto olhava para Natsui. Natsui, você e Otaru abandonaram a vila. E agora ousam aparecer aqui? Renda-se em silêncio ou eu mato você. Ao ouvir suas palavras, o rosto de Natsui se contorceu de raiva. Foi por causa desse bastardo que o Ushigakure estava agora à beira da destruição. Akashoshi, seu miserável desprezível. Você não só afastou Seiji, como também levou nossos camaradas para um caminho de ruína. Você merece morrer. Ao ouvir suas acusações, Akashoshi zombou e se virou para o ninja de Yoshigakure atrás dele. Você diz que eu os desencaminhei? Você está dizendo que viver isolado, lutando nas sombras e suportando a pobreza era o caminho certo? Já sofremos o suficiente, não merecemos aproveitar a vida pelo menos uma vez? Diga-me, você prefere sua vida atual ou a antiga? Em resposta, os ninjas de Yoshigakure rugiram em uníssono. Juramos lealdade ao Sr. Akashoshi. Ao ver suas expressões fervorosas, Natsui sabia que não havia como salvá-los. Sua única prioridade agora era proteger as duas crianças atrás dela, An e Sanren.
Assim como Kuto, eles eram almas bondosas. Com apenas 10 minutos, isso era tudo que ela podia fazer. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.